Gravação iniciada, presidente. Dando sequência ao julgamento do item 209 da pauta Liasa, após a leitura do relatório pela conselheira Thaís, agora ela vai passar para o voto. Thaís? Obrigada, presidente. Estou conhecendo o recurso voluntário porque ele é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Tá? Como eu já adiantei para vocês no relatório, existiam outras questões tratadas inicialmente no processo, mas o que foi devolvido ao CARF por recurso voluntário são 2 pontos só. Da glosa de crédito referente a bens para ativo permanente e impossibilidade de revisão de ofício do despacho decisório. Passo a analisá-los. Primeiro ponto, crédito referente à aquisição de bens para ativo permanente. Eu que estou com um pouco de interferência agora, pessoal, está todo mundo com o microfone fechado? Obrigada. Lembremos a legislação a respeito do assunto, tá? Eu acho que todo mundo conhece essa discussão, né, gente, de que para dar crédito de IPI tem que ser matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, né? E a questão que vem aí é que o RIP fala que para dar o crédito tem que ser algo consumido no processo de industrialização. Tá? E daí existiam esses pareceres normativos da Receita a respeito do tema, falando que só o que entra em contato direto com o produto fabricado, a gente está falando de IPI aqui, lembrando, que dá o respectivo direito ao crédito. Tá? Daí eu já estou no voto na página 8, tá? Já passando aí ao caso concreto. No presente caso, especificamente sobre o item mandíbula, a comprovação nos autos que, embora não configurem matéria-prima ou material de embalagem, constitui dentro das atividades da empresa produto intermediário, que em contato físico direto com o produto, silício metálico, desgastam-se em período curto, 2 a 6 meses, não constituindo bens do ativo permanente da recorrente. Trata-se de laudo técnico apresentado pela recorrente em folhas 885 a 886, bem como das informações constantes na manifestação de conformidade no recurso voluntário. Neste ponto, cumpre salientar que o único motivo pelo qual a fiscalização usou o crédito de tal item foi porque entendeu que partes e peças de máquinas não podem dar direito ao crédito. Com efeito, em controvérsia nos autos que a mandíbula entra em contato direto com o produto final produzido pela recorrente, sofrendo desgaste físico. Veja-se o seguinte trecho do recorrido. Aspas. No caso concreto, foi glosado o crédito de R$ 166, referente ao produto mandíbula, que, segundo a fiscalização, deveria estar compreendido segundo os princípios contábeis no ativo permanente. Trata-se de parte ou peça de planta de britagem, com a função de moer e reduzir a granulometria dos produtos oriundos da metalurgia, que, apesar de entrar em contato físico com o produto final, faz parte de um conjunto de máquinas e equipamentos utilizados no processo. Fecha aspas. Dito isso, destaco abaixo as informações do laudo técnico com relação ao item. Tá? Eu vou ler, porque não é longo, tá? A corrente, que aliás vem produzindo silício metálico regularmente, daí tem aqui os fatores, né, do silício. Ele parou, né? Thaís? Parou, Thaís? Eu vou conexão. Thaís? Oi. Nós não escutamos, Thaís. Você pode retomar? Estava vendo aqui minha conexão mesmo. Não, você pode continuar, você pode retomar a leitura dessa citação aí, sobre o silício. O silício metálico. Tá. Segundo parágrafo. Tá. Já passando aqui pro, na verdade, terceiro parágrafo do laudo técnico que eu estou citando, tá? Todo o calor necessário às reações químicas provenientes da energia elétrica, sendo que o redutor utilizado atua unicamente como agente químico, não fornecendo calor por combustão do processo. O silício é vazado, continuando do forno através do furo e uma bica de corrida.
Esse vazamento ocorre no metal no estado líquido, a uma temperatura superior a 1.700 graus Celsius, sendo imediatamente recolhido por uma panela adequadamente revestida por materiais refratários, onde o metal é refinado com injeção da mistura gasosa por meio de plugue poroso para a remoção de impurezas. Para conduzir energia elétrica às zonas de ligação através de eletrodos, packs de contato de cobre ou liga de cobre são pressionadas através de anéis de pressão que envolvem o eletrodo do forno. Devido às elevadas temperaturas dentro do forno de redução, essas peças sofrem alteração de propriedades físicas e necessitam de substituição periódica, em geral a cada 3 anos. Após a solidificação e resfriamento do produto, deve ser britado a britadores de mandíbula para alcançar a granulometria final, conforme o cliente. Para essa operação, são necessárias as mandíbulas, que agem diretamente sobre o produto, exercendo pressão sobre o mesmo e proporcionando sua fragmentação. Sendo o produto silício e ferro-silício muito abrasivo, ocorre desgaste físico das mandíbulas que são substituídas. Sempre que são substituídas as mandíbulas, os parafusos de fixação das mandíbulas também são substituídos, pois estão sujeitos ao mesmo desgaste. A vida útil da mandíbula e dos parafusos varia de 2 a 6 meses. Pois bem, com relação ao direito ao crédito de IPI, é amplamente conhecido o conteúdo do parecer CST 181 de 74, quando dispõe que não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças, acessórios e máquinas e ferramentas, mesmo que se desgastam ou consumam no processo produtivo, bem como os processos empregados na manutenção de instalações, etc. Entretanto, o antigo parecer não pode ser aplicado sem maiores reflexões, pois não trouxe importante distinção para fins de crédito de IPI sobre partes e peças de máquinas, seu desgaste, barração direta ou indireta no bem produzido. Tal ato normativo deve ser interpretado no contexto da legislação do IPI, especificamente a dicção do artigo 82 do RIP, 82 e suas reedições, que confere direito ao crédito pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como aqueles que, embora não integrando o novo produto, forem consumidos no processo de industrialização. Então, especificamente para produto intermediário, existe essa possibilidade. Assim, resta claro que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, como lubrificantes para máquinas no contexto da indústria de metais. De outro lado, darão direito ao crédito às aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se e consumindo-se. Exatamente neste sentido, decidiu esse colegial de sua anterior composição no Acordo 3402.004.295. Por tais razões, deve ser concedido o crédito de IPI decorrente da aquisição do produto mandíbula. Eu continuo, presidente, ou vai por partes? Pode continuar, Thaís. Só lembrando, talvez o Pedro lembre desse caso aqui, era da Magnete Marelli. Era um negócio, uma injeção para colocar a gente discutiu bastante na época, para colocar o volante no carro. E daí tem um negócio que precisava colocar, e daí eles desgastava e dava o crédito. Item 2, da impossibilidade de revisão de ofício de despacho decisório. De pronto, é preciso destacar que as palavras da recorrente se resumem a, antes de citar os artigos 149 e 173 do CTN, alegar que, ultrapassados mais de 5 anos da essência do despacho primeiro, do qual a recorrente apresentou manifestação de conformidade, não há possibilidade de revisão de ofício da questão por parte da autoridade fiscal. Vê-se que a defesa não argumenta pela impossibilidade de revisão de ofício do despacho original, emitido em 9/3/2010, pelo despacho do revisor de folhas 123 e 124, cuja ciência ocorreu em 29/3/2011. Tampouco pela ocorrência de uma homologação tácita nos moldes do artigo 74 da Lei 9.430, mas sim pela impossibilidade de revisão deste último despacho pela decisão da DRJ proferida em 2018. Ou seja, há uma confusão por parte da recorrente entre revisão de ofício e revisão no bojo do processo administrativo. No caso concreto, primeiramente, houve uma revisão de ofício ou revisão do despacho original pela administração pública, pelo qual a administração pública exerce a autotutela de seus atos, dentro dos limites impostos pela legislação,
dentre eles especificamente o artigo 149 do CTN. Sem adentrar pormenorizadamente na questão, pois não foi esse o argumento da defesa como visto acima, cumpre registrar que nesse processo a revisão foi em benefício do contribuinte, uma vez que o despacho original por erro estava restrito à análise dos créditos básicos, omitindo erroneamente acerca do crédito presumido que teria direito ao contribuinte. Não há destaque reformatio impégios. Ademais, foi conferido o pleno direito ao contraditório e ampla defesa recorrente, conforme se faz necessário segundo o entendimento deste tribunal. Vide acórdão 9303007886. Pois bem, ao guerrear contra o lapso temporal entre o despacho revisor e a decisão da DRJ, efetivamente a recorrente propõe a existência de uma prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal federal, quando se está não diante de uma revisão de ofício, para dizer, uma revisão de ato administrativo pela mesma autoridade que o prolatou, conforme o artigo 145, inciso 3 do CTN, mas sim diante de uma revisão pelo órgão judicante, função atípica exercida pela DRJ e pelo CARF no seio da administração pública, instaurada pela inconformidade do contribuinte, inaugurando o PAF conforme prevê o artigo 145, inciso 1 do CTN, e regulamenta o decreto 7235 e a lei 9784. Contudo, não existe prazo para a finalização do processo de julgamento no âmbito da administração fiscal federal, o que é objeto de pacífica jurisprudência deste Conselho, estampada na súmula CARF 11, com a seguinte dicção: não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Portanto, não procede a defesa sobre a questão. Dispositivo. Por tudo quanto exposto, o voto por dar parcial provimento do recurso voluntário, revertendo a glosa de crédito decorrente da aquisição do produto mandíbula. É como voto, presidente. Ok. Obrigado. Discussão? Presidente, Pedro? Olá. Não, eu ia falar que isso aí seria um paralelo com aquele material refratário, né? Que sofre o desgaste, não é incluído no imobilizado. Né? E algumas turmas até dão crédito, né? Mas parece que a Câmara Superior está revertendo. Thaís, o valor dessas mandíbulas você tem? Aqui acho que não, né, presidente? Se não tiver no relatório e eu pulei, eu não tenho. Porque o que eu acho que eu bati aqui foi que no despacho decisório falou é parte peça de máquina. E isso não é argumento para se negar o crédito, na minha opinião, porque pode ser parte peça de máquina e ser um material intermediário que sofre desgaste direto com o produto. Se for indireto, não serve. Tá? Então, porque é direto, e para mim isso ficou claro no laudo, eu dei. Então, e o valor era muito baixo, você viu aqui, R$166 a glosa. Não está claro aqui pelo relatório, até você negritou, que a mandíbula faz parte, se o valor unitário supera em muito o valor permitido pela legislação. Então, que tem que ser ativado. Será que era só da mandíbula? Porque você viu que a glosa é de R$166? Vi, mas assim, vamos lembrar que isso é IPI, então deve ser 10%. Não está aqui o valor total, R$3.492,44, com IPI de 166. Está no seu relatório. E você negritou. Acho que está, presidente. Página 3. Página 3. Mandíbula, página 3. Penúltimo parágrafo antes do quadro. Achei. O quadro está ali. Então, a mandíbula custa quase 3.500. Então, ela supera os 326 permitidos. Então, ela teria que ser ativada. E é um produto mesmo, né? Aqui é o valor de uma mandíbula. Deve ser, né? Sim, que é R$166. Entendi. Então, acho que eu comi bola, presidente. É para negar mesmo. Eu mudo meu voto. Não, Thaís, mas vamos lá, mas eu sou por honestidade ao debate que eu estou trazendo isso, porque a situação é igualzinha àquele bem colocado pelo Marcos, o tijolo refratário, né, o forno lá,
E a gente decidiu, a gente debateu esse tema e eu fiquei vencido. Mas não tinha essa história do valor, presidente. Tinha? Eu acho que não, porque antes dessa discussão que eu trouxe no voto, ele tem que ser não ativável, né? Isso, mas aqui é claro. E lá eu lembro que eu fui bem nesse ponto, acho que não tinha nos autos, aí a minha proposta era diligência para trazer e fiquei vencido. Então é isso. Aquele caso do alto-fono. Aí a minha proposta era, tem que ter nos autos, que esse caso, vou saber se esse tem que ser ativado. Então, eu acho que como não apareceu isso no laudo, eu acabei não atentando, mas é isso mesmo. E eu fiquei na cabeça com esse valor de R$166, eu acho. Como, na verdade, sendo o valor do bem e o valor do IPI. Acho que por isso que eu comi bola. Mas como faz parte da motivação da glosa, eu concordo que aí não daria direito ao crédito. Ok, então você retificaria o seu voto? Eu retifico. Que daí é a regra de que se é ativável não vai poder entrar como insumo, né? Desculpa, gente. Thaís. Oi. Na verdade, não verdade, foi julgado certo. Na verdade, eu tenho uma dúvida nesse caso, porque eu tenho um raciocínio montado para a parte de PIS e COFINS, e aí, às vezes, a minha mente ela entra em um choque quando vai para IPI, já que eu sempre estou acostumado a trabalhar mais com PIS e COFINS. Uhum. O que acontece? É mais sobre a questão de bens de pequeno valor, ativação deles e de partes e peças. E aí eu queria... parece que já até houve a modificação, mas na essência permanece o mesmo, de ler alguns atos normativos. A princípio, o artigo 15 do DL 1598. Aqui, o custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional. Ótimo, então deveria ser ativado. Salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200, e aqui já é o valor de 2014, antes era menor, até está constando no processo. Antes era 326. Isso. Ou prazo de vida útil não superior a 1 ano. Então, o que dá a entender pelo artigo 15 do decreto é que ele pode ser uma despesa operacional se o valor for abaixo ou o prazo de vida útil for abaixo. Então, se atendida qualquer uma dessas condições, o bem poderia não ser ativado. Mas confesso que eu ainda estou dando uma olhada maior no assunto, porque é um assunto que normalmente não me sinto muito confortável. Porque eu acho que, na verdade, tem umas regras do RIR, não é, presidente? Que isso, mas esse decreto 1598 de 77, que foi atualizado, que é sempre atualizado, ele é regra do imposto de renda mesmo. Isso. Mas aqui a questão era a gente tem que ver a época dos fatos, né? Ver o RIR lá, 99, artigo 301. Isso vai mudar o valor, não? Da DRJ, isso aqui é DRJ ou do despacho lá, foi bem firme nesse sentido, né? Não seria ou, né? Só que é saber se é I ou... Se tem o ou na época, né? RIR. Então, porque eu nunca tinha reparado nisso, Renan. Para mim, tinha que ser as duas coisas. Ele tinha que ser não ativável, e para isso ele tinha que ter uma vida curta e não ter valor alto. Eu sempre achei que fosse as duas coisas. Você está me falando uma novidade. E também, então é isso que a gente debateu lá, por isso que eu tenho que ver a época. Pode ser uma novidade isso. O artigo é o 301 do RIR, deixa eu olhar aqui. Do RIR 99. Decreto 3.000. Mas existiu o ou lá também. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 326,61, ou prazo de vida útil que não ultrapasse 1 ano. Na aquisição de bens cujo valor unitário esteja dentro do limite que se refere à exceção contida no mesmo, não contempla a hipótese onde a atividade exercida exige a utilização de um conjunto desses bens, salvo disposições especiais, o custo de bens adquiridos, cuja vida útil ultrapasse esse período de 1 ano, deverá ser ativado. Então, continua o ou lá. Nossa. Então... É 1
ou o outro. Então tá certo o que eu fiz, porque ele tem a vida útil menor. A vida útil é de quanto dele? 2 a 6 meses. 2 a 6 meses. Eu até colocar... Bom, Sim, porque a questão do refratário que nós votamos é que o tesouro refratário é mais do que isso, o do forno. O forno não dura só 6 não, meses. né? Então tá certo, e daí eu adiciono isso aqui. Nossa, gente, desculpa, eu tô ainda vindo nesse processo. Mas, Deixar claro, Thaís, essa questão do valor, tá? Então, nós estamos indo no critério do prazo. Então. tá, e daí eu colocaria esse dispositivo do RIR, falando que é um ou outro, e como aqui o prazo é de 2 a 6 meses, eu concedo o crédito. Mas aí eu também fico tranquilo, ok. Mais alguma consideração? Então é isso. Obrigada, viu, Renan? É só que eu ia trazer 2 atos normativos, né? O outro ato normativo que eu normalmente utilizo nas apreciações de PIS e COFINS é o artigo 48 da Lei 4.506. Deixa eu... PIS e COFINS. Não, mas ele não é de PIS e COFINS. Eu estou dizendo que eu uso o raciocínio lá. A legislação, ela, via de regra, está vinculada para imposto de renda, né? Tá. Que é o artigo 48, que serão admitidas como custos e despesas operacionais as despesas como reparo e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes resultar aumento de vida útil previsto no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a 1 ano, deverão ser capitalizadas a fim de servir de base para depreciações futuras. Então, esse artigo ele trata exatamente só da vida útil, mas aqui ele está especificando para casos de reparos, conservação e substituição de peças e partes. Isso que eu acho que não é isso aqui, né? Que não seria para esse caso, né? Então, seria não aplica. Eu acho que eram só essas considerações que eu queria fazer mesmo. Mas eu acho também que é o artigo 15. Então, você faz só essa consideração para a gente. Coloco, vou anotar aqui. O valor passa no... Toma bomba no valor, mas passa no prazo. Então, tá. Você pode repetir o dispositivo do RIR? Não, eu esqueci. O RIR? O RIR é o artigo 301. 301. Isso, do RIR 99, decreto 3.000. Obrigada. Então, está mantido o voto, pessoal, com esse parágrafo a mais, falando que, como a vida útil é de 2 a 6 meses, mantém-se o crédito. Ok. Então, com essas considerações, conselheiro Pedro? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar total provimento ao recurso voluntário, revertendo a glosa de crédito decorrente da aquisição do produto Mandíbula. E com isso encerramos a nossa sessão de julgamento da manhã do dia 24 de setembro de 2020. Eu peço ao apoio para interromper a gravação.